Era o ano de 1171, e sobre a cristandade pairava uma sombra inquietante, como serpente venenosa que se arrasta pelos jardins da fé. A heresia de Berengário de Tours havia lançado suas garras sobre as almas, sussurrando blasfêmias contra o mais sagrado dos mistérios, a presença real de Cristo na Eucaristia. Oh, que tempos sombrios aqueles, quando a dúvida corroía os corações, como ferrugem que devora o ferro mais puro. Na cidade de Ferrara, onde os ventos do norte traziam não apenas o frescor dos Alpes, mas também os ecos perturbadores das heresias que se espalhavam como peste pela Europa, erguia-se majestosa Basílica de Santa Maria em Vado. Ali, entre muros que haviam testemunhado séculos de oração e lágrimas, de súplicas e êxtases, preparava-se para desenrolar-se um drama que faria tremer os próprios fundamentos do ceticismo humano. Era o 28º dia de março, domingo de Páscoa, quando a aurora dourada beijou os vitrais da basílica com promessas de ressurreição. O padre Pedro de Verona, homem de fé inabalável, cujo coração ardia como braseiro sagrado, preparava-se para celebrar a Santa Missa, junto a 3 outros sacerdotes, que sabiam eles, pobres mortais, que naquele dia seriam testemunhas de um prodígio que ecoaria através dos séculos como um trovão divino. O altar, coberto de linho branco, como a pureza dos anjos, aguardava silencioso. As velas tremulavam como almas em oração, e o incenso subia aos céus, carregando as súplicas dos fiéis ajoelhados. Havia ali uma atmosfera de expectativa, como se a própria criação contivesse a respiração, diante do mistério que estava para se revelar. Quando chegou o momento solene da consagração, Padre Pedro ergueu suas mãos trêmulas sobre o pão que se tornaria o corpo de Cristo. As palavras sagradas brotaram de seus lábios como fonte cristalina. Este é o meu corpo. Então, o mistério dos mistérios. No instante em que suas mãos se preparavam para partir o pão consagrado, o impossível tornou-se realidade, diante dos olhos atônitos de todos os presentes. A hóstia, aquele pequeno círculo de pão, que continha em si toda a imensidão do amor divino, transformou-se em carne viva, pulsante, real, e desta carne sagrada brotou um fluxo de sangue vermelho como o amor que Cristo derramou na cruz, vermelho como as rosas que desabrocham nos jardins do paraíso. O sangue jorrou com tal força que atingiu o teto da cripta, marcando para sempre aquela abóbada com o selo da presença real do Salvador. Que silêncio desceu então sobre aquela assembleia. Era o silêncio que precede o trovão, o silêncio que envolve o coração, quando a alma se encontra face a face com o absoluto. Os fiéis que momentos antes murmuravam suas orações, agora permaneciam mudos como estátuas, os olhos arregalados de espanto, os corações batendo como tambores de guerra contra o peito. Alguns caíram de joelhos, outros cobriram o rosto com as mãos, incapazes de suportar a intensidade daquela revelação divina. Padre Pedro, o celebrante que se tornara testemunho ocular do milagre, sentia suas pernas fraquejarem, como caniços ao vento. Em seu rosto, a expressão de assombro sagrado misturava-se com a adoração tão profunda que parecia querer arrancar-lhe a alma do corpo. Ali estava ele, pobre e mortal, segurando entre as mãos não mais um símbolo, mas a própria realidade da presença de Cristo, como Moisés diante da sarça ardente, como os apóstolos no monte da transfiguração. Ele experimentava aquele terror sagrado que invade o homem quando o véu entre o humano e o divino se rasga de alto a baixo. Os anjos invisíveis aos olhos mortais, mas certamente presentes naquele momento sublime, deviam contemplar a cena com reverência infinita, pois ali, naquela pequena basílica de Ferrara, o próprio Deus respondia às blasfêmias dos hereges com a demonstração inequívoca de sua presença real na Eucaristia. Era como se o céu dissesse à terra: vede e crede, aqui está aquele que morreu por vós, aquele cujo sangue foi derramado para a remissão dos pecados. As marcas daquele sangue sagrado, que se imprimiram no teto da cripta como selo divino, permaneceriam ali através dos séculos, testemunhas mudas, mas eloquentes do milagre. Gerações e gerações de fiéis viriam contemplar aquelas manchas vermelhas, e em cada uma delas encontrariam a confirmação de sua fé, a resposta às suas dúvidas, o bálsamo para suas feridas espirituais. Que lição profunda encerrava aquele prodígio, numa época em que a heresia de Berengário espalhava suas sementes de dúvida,
negando a transubstanciação, reduzindo a Eucaristia a mero símbolo. O próprio Cristo manifestava-se de forma tão tangível, tão incontestável, que nem o mais obstinado dos céticos poderia negar a evidência. Era a resposta divina ao racionalismo humano, a demonstração de que os mistérios de Deus transcendem as limitações da mente mortal. Os documentos que registraram aquele evento extraordinário, o breve do cardeal Migliatori de 1404, a bula de Eugênio IV de 1442 e especialmente aquele precioso manuscrito de 1197 descoberto em Londres em 1981 são como relíquias literárias que preservam para a posteridade o testemunho daqueles que viram o impossível tornar-se realidade. E assim, naquele domingo de Páscoa de 1171, quando a primavera despertava a natureza para a nova vida, despertou também na Igreja uma renovada consciência da presença real de Cristo na Eucaristia. O milagre de Ferrara tornou-se farol luminoso que guiaria os fiéis através dos séculos sombrios da dúvida e da incredulidade, lembrando a todos que o amor de Deus não conhece limites e que sua misericórdia se manifesta de formas que ultrapassam toda compreensão humana. Hoje, quando visitamos aquela basílica venerável, quando contemplamos as marcas ainda visíveis daquele sangue sagrado, sentimos ecoar em nossos corações as mesmas emoções que transbordaram naqueles fiéis do século XII, pois o milagre de Ferrara não foi apenas um evento histórico distante, mas uma revelação eterna da presença amorosa de Cristo entre nós, uma promessa de que Ele permanece conosco todos os dias, até o fim dos tempos, especialmente no mistério sublime da Eucaristia.